Fala pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos mostrar um pouco aí das técnicas de solda, tá? Mostrando como é que faz para trocar um conectorzinho desse. Eu tenho aqui um conector de um Moto Edge 30, tá bom? A plaquinha subplaca original, tá? Desse aparelho. E aí a gente vai fazer aí essa troca na íntegra para vocês verem como é que a gente faz, tá? O conector novo tá aqui, olha. Novinho, tá? Nós vamos tirá-lo da embalagem e prepará-lo para a gente estar fazendo a solda. Então, primeiro de tudo, é esse preparo, deixar tudo certinho, bonitinho para fazer esse preparo. O que eu indico que a gente faça? A gente vai passar fluxo aqui em todos esses pontinhos de trás. Por quê? A gente vai estanhar cada pontinho desse para garantir que essa solda fique firme aí de primeira, tá bom? Então por isso a gente vai passar fluxo e estanho em cada pontinho desse. Então para passar fluxo, nós vamos pegar aqui a pinça mesmo, tá? Ó, vou pegar aqui um pouquinho de fluxo com a pinça, que até caiu aqui em cima da minha bancada, tá? Ó, um pouquinho só de fluxo de solda, fluxo pastoso, tá? Esse resto de fluxo aqui não vou desperdiçar não. Já vou aplicar aqui em volta do meu conector, porque eu vou limpar a ponta da pinça, aí pelo menos eu não desperdiço essa quantidade aqui de fluxo, tá? Ó, beleza. Feito aí, já tem fluxo no meu conector, tá? Novo. E também na minha subplaca. Aí o que eu vou fazer? Com o meu ferro de solda bem limpinho, eu vou pegar um pouquinho de estanho. Vamos colocar aqui para vocês enxergarem bem no detalhe, ó. Coloquei aqui a ponteira no meu ferro de solda. Vou acrescentar um pouquinho de estanho aqui na pontinha do ferro de solda, ó. De um lado e de outro. E aí eu venho encostando, só dando um beijinho em cada um desses pontinhos, ó. E aí ele vem ficando para dar, tá, ó. Vocês conseguem enxergar? Que aí esses pontinhos vão sendo estanhados, tá bom? Ó. Feito aqui toda a parte de trás, vamos fazer também a parte da frente, ó. Aqui não pegou nesses. Aí agora foi, ó. Feito, tá? Prontinho. O que mais que eu vou fazer também para facilitar esse meu processo? Eu vou pegar aqui com um bisturizinho ou um estiletezinho e eu vou entrar com o bisturi ou estilete embaixo dos meus pontinhos aqui, olha, para dar uma levantadinha neles. Por que eu vou fazer isso? Vamos falar da seguinte forma. Quando eu for encaixar isso daqui na placa, esses pontinhos estando um pouquinho mais levantados, mais abaixados aqui, eles vão encostar na placa com mais facilidade, tá? Então é mais uma técnica aí, porque esses pontos aqui, principalmente, eles são internos. Esses pontos internos, eu não vou ter como conferir a solda depois, né? Esses pontos internos aqui. Então, por causa disso, que a gente faz esse processinho aí, tá bom? Beleza. Aqui o nosso conector está preparado para ser soldado na nossa subplaca. Nós vamos deixar ele aqui do lado. E aí, o meu conector, eu vou removê-lo ele. Vou remover ele. Como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu posicionar aqui na câmera para vocês direitinho, bonitinho, ó. Beleza. Com o ar quente a aproximadamente 380 graus, nós vamos aquecer esse conector para tirá-lo. Para ele sair do lugar, eu preciso
que os dois lados derretam ao mesmo tempo. Então, no caso aqui, eu preciso tomar cuidado só para não aquecer demais essa plaquinha, porque eu tenho microfone, eu tenho outros componentes aqui, né? Ó, removido. Percebe-se que na solda aqui que ficou na placa, olha, vamos perceber aqui, ó. Alguns pontinhos ficaram chapados. Este. Por que esses pontinhos ficaram chapados desse jeito? Provavelmente porque já havia uma solda fria ali nessa região, ó. Tá quente? Não tá dando pra segurar direito aqui. Deixa eu segurar aqui. Assim, ó. Tá vendo, ó? Esses pontinhos chapados aqui, que estão mais... Como é que chama? Mais... opacos, né? Sabendo disso, então, eu não posso ir lá e só soldar meu conector de volta. Eu preciso vir aqui com o ferro de solda, olha, e dar uma renovada neles, olha. Aqui e aqui, ó. Aí deu pra ver que eles ficaram bem mais bonitinhos, tá? Se eu fizer isso com todos os pontos, é certeza que a minha solda vai ficar boa, tá? Ó. Só dar uma renovadinha, olha. Porque na ponta do meu ferro de solda eu tenho fluxo, eu tenho estanho, e aí isso vai facilitar todo o processo, tá bom? Agora, daqui para frente eu tenho dois processos para seguir. Eu poderia só soldar o conector aqui de volta com ar quente, ou eu poderia, por exemplo, eliminar a solda de dentro dos buraquinhos aqui, olha, para prender ele antes de aquecer com ar. Então, aí eu vou deixar em cargo de vocês qual dos dois jeitos que vocês querem fazer. Eu, particularmente, vou fazer o quê? Vou remover a solda da lateral, porque para mim isso acaba facilitando um pouco do processo. Então eu vou encostar minha malha de cobre, ó, encostar o meu ferro de solda, e aí a malha de cobre vai chupar a solda lá de dentro do buraquinho, ó. Viram? Bem bacaninha, né? Aí aqui do outro lado, mesma coisa, ó. Se caso a malha de cobre não der conta de fazer esse processo, por que acontece isso? Por causa que ela já vai estar usada. Então, a gente vem aqui com um bisturi, com um alicatinho e corta ela, ó. Vou vir aqui e cortar essa malha de cobre, tá bom? Aí a gente volta lá novamente, encosta a malha de cobre, encosta o ferro e espera que ela tem que sugar essa solda lá de dentro do buraquinho, ó. Beleza. Esse aqui não tá saindo direitinho, que deve ter muito pouquinha solda lá no lugar. Se a gente colocar um pouquinho de solda nova, isso facilita também, tá? Então, ó, fica a dica aí pra vocês. Um pouquinho de solda nova no lugar. Mistura, assim, ó, fazendo assim com o ferro de solda, você vai estar misturando a solda velha com a solda nova, ó. Só cuidado com o excesso dessa solda, tá? Olha. E aí, com a malha, vocês vão ver que a malha vai conseguir sugar essa solda com mais facilidade agora, olha. Se aí mesmo assim ainda não estiver dando, um pouquinho de fluxo de solda na pontinha da malha facilita esse processo também, ó. Fui lá, molhei um pouquinho na malha, no fluxo de solda. Vamos novamente, ó. Olha lá, ó. Na mesma hora, já sugou a solda lá de dentro do buraquinho. Fechou? Beleza. Mais uma dica que eu posso dar para vocês aqui. Como a gente já trabalhou com fluxo nesse local, o fluxo ele já vai estar queimado. Então tem algumas partes que vocês vão ver que vai estar meio amarelada. Por exemplo, ó, aqui, aqui, ó, nessa parte de baixo. Por que ficou amarelado desse jeito? Por causa que o próprio fluxo já foi queimado no local. Então, se você limpar o fluxo velho e aplicar fluxo novo,
a solda vai pegar no lugar com muito mais facilidade, tá? Olha lá o padrão do trabalho que a gente quer, tá bom? Aí eu venho aqui com um pouquinho de fluxo novo e vou aplicar, ó, tanto aqui no fundo quanto na lateralzinha. Por quê? Tudo que tiver fluxo vai colar a solda com mais facilidade. A solda vai ficar mais bem presa, tá? Então, ó, pouquinho de fluxo em toda a região, certo? Então, ó. Feito aqui. Agora eu posso fazer o quê? Venho com o meu conector novo e posiciono ele aqui, olha. Só que, detalhe, eu vou primeiro soldar as lateraisinhas dele. Por que eu vou soldar as lateraisinhas dele primeiro? Para manter ele fixo, tá bom? Então eu vou vir com o ferro de solda, que o ferro de solda tem um pouquinho de estanho na ponta, e eu vou encostar nele ali, ó. Aí eu já vou fixá-lo no lugar, ó. Então, vamos vir aqui, ó, com o ferro de solda e fixar esse conector, ó. Esse conector fixado, aí eu vou vir com o ar quente e passar o ar quente. Por que mesmo assim eu preciso passar o ar quente? O detalhe é, os pontos do fundo aqui não foram soldados ainda, tá? Eles precisam estar alinhadinhos. Então, sabendo disso, eu vou aquecer e encostar assim para prender ele. Porém, aqui eu já vou fazer um processo um pouquinho diferente. Por quê? Essa minha plaquinha aqui é uma plaquinha que o conector, ele... Vamos mostrar aqui na câmera, ó. A plaquinha fica no meio do conector, quando ele está bem encostadinho. Então eu vou precisar posicionar esse conector num suporte para prender melhor esse conector. Então eu vou vir aqui, ó, posicionar ele aqui, prender esse conector, tá? Essa subplaca, para fazer o processo com mais tranquilidade, tá? Vamos focar aqui na câmera novamente. Ah, Daniel, tem que fazer agora isso? Não, você poderia fazer antes de estar soldando ele, tá? Você poderia tá fazendo desde o início esse mesmo processo, tá? De prender a subplaca num suporte assim, tá? É que agora, na hora de soldar esse conector de volta, o que está acontecendo? Ele não vai ficar preso direitinho na posição certa, por causa que a subplaca vai estar encostada na bancada, tá? Então agora é só aquecê-lo e aí você vai dar umas batidinhas nele aqui em cima, ó, dele, para ele já se assentar no lugar dele, ó. Então a gente vem aquecendo, ó. E aí a gente dá essas batidinhas e espera esfriar essa solda. Só esse tempinho aqui que a gente ficou aqui já foi suficiente para estar soldando. Vocês viram que a solda derreteu, pegou tudo certinho. Ela está esfriando e aí a gente vai conferir para ver se esse conector ficou na posição certinha dele mesmo ou se a gente vai precisar mexer mais alguma coisinha aqui. Já esfriou essa solda, apesar da plaquinha ainda estar quente, tá bom? Mas a gente vai visualizar aqui no fundo, ó. Se aqui no fundo esses pontinhos ficaram encostadinhos na placa, tá? E alinhados, os do meio aqui também ficaram. E aí é isso que importa pra gente, tá bom? Basicamente, esses pontinhos aqui do fundo. Caso vocês precisem, aqui no fundinho ainda, ó, do conector, eu poderia vir aqui, tá? Vamos melhorar, ajudar o foco aqui. Eu poderia vir aqui ainda com o ferro de solda e dar uma arrematada aqui ainda, ó, encostando os pontinhos lá no fundo, ó. Só que é bem pequenininho, bem delicadinho. Então,
Sabendo disso, a gente precisa ir com bastante cuidado, habilidade, ó, soldando os pontinhos que, se ficaram soltos, agora não ficaram mais, ó. Detalhe, eu não tenho essa opção de fazer isso daqui lá nos pontinhos internos. Por isso que eu dei uma baixadinha neles, tá? Agora, Daniel, mesmo fazendo tudo isso, pô, não funcionou. O que que pode ser? Pode ser que a solda não tenha ficado perfeita, tá? Aí, refaz. Pode ser que lá dentro não tenha pego todos os pontinhos. Ou também pode ser que a subplaca esteja ruim. Existem as duas situações, né? Mas aqui, na grande maioria das vezes, vai ser o conector. Justamente porque dê uma olhadinha aqui no conector antigo do cliente, ó. Olha o estado dele. Ó. Vocês conseguem enxergar que tá bem oxidado, olha. Oxidado, com zinabre. Olha a diferença desses dois, ó. Vamos colocar lado a lado aqui para vocês verem, olha. Olha a diferença do novo, que tá com o cobre bonitinho, pro velho. Aqui ainda foi feita uma raspagenzinha, uma limpezinha antes de estar trocando. E mesmo assim, dava mau contato, parava de funcionar, entendeu? Nesses casos, por causa desse dano aqui, acaba sendo viável a substituição, tá bom? Mantendo a subplaca original do cliente para fazer o trabalho. Beleza? Depois disso aqui, encaixa na placa do cliente e vê se funciona. Basicamente é isso que a gente tem que fazer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido esclarecedor, tá? Caso vocês precisem de mais alguma ajuda, manda aí pra gente. A gente vai estar sempre respondendo, mostrando aí pra vocês os procedimentos aí do dia a dia. Fechou? Valeu, pessoal. Até a próxima aula.